Será que as preces que fazemos em silêncio, em nossos pensamentos, são ouvidas por Deus? Ou será que sempre precisamos clamar em voz alta para que o Senhor nos atenda? Essas são duas das questões mais comuns entre os cristãos quando se trata de oração. Alguns preferem orar em silêncio porque são tímidos ou porque acham que não sabem orar corretamente usando palavras complicadas. Por outro lado, há aqueles que dizem que só oram em voz alta por causa de um versículo no Salmo 66, no qual o salmista disse: "Eu clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria." Além disso, esse segundo grupo de pessoas afirma que devemos sempre orar em voz alta para que o inferno possa ouvir quando estivermos falando com Deus. Mas afinal, qual é a forma correta de orar? Qual delas Deus ouve melhor? Eu vou responder a você essas perguntas neste vídeo. Antes disso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e ativasse o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Então vamos lá. No livro de Oséias, capítulo 4, Deus mesmo disse: "Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento." De fato, muitas pessoas sofrem e não conseguem ter uma vida de oração porque acreditam mais no que as pessoas dizem do que nas palavras de Jesus. E sabe o que Jesus disse sobre a oração? Ele disse que para ser ouvida, nossa oração não precisa seguir muitas regras, ela precisa apenas ser sincera. Veja o que ele disse: "E quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto, e seu pai, que vê no secreto, o recompensará." E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Repare que Jesus não menciona nada sobre orar em voz alta ou em pensamento. A única coisa que ele diz é que devemos orar diretamente ao Pai, voltando toda a nossa atenção para Ele, expressando o que está em nosso coração, sem se preocupar com palavras bonitas, repetições ou formalidades. A oração que Deus ouve é aquela que vem da alma, feita com sinceridade e verdade. No entanto, existem situações em que podemos orar em silêncio. Por exemplo, se estivermos sozinhos em nosso quarto, caminhando pela rua ou enquanto estamos no ônibus ou na faculdade. Há momentos em que nossas orações devem ser apenas entre nós e Deus, sem que Satanás e seus demônios saibam do que se trata. Algumas pessoas acreditam que o diabo tem o poder de ler nossos pensamentos, assim como Deus, mas isso não é verdade. O diabo é um ser limitado e a Bíblia diz que somente Deus possui a onisciência, ou seja, a capacidade de saber tudo, incluindo pensamentos, sentimentos passado, presente e futuro. O Salmo 139 nos diz: "Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor." Isso é uma prova de que a oração silenciosa tem tanto poder quanto a oração em voz alta. Um exemplo disso é a história de Ana. Essa mulher desejava muito ter um filho, mas era estéril e já estava idosa. A Bíblia conta que em um certo dia, ela estava muito angustiada e orou em silêncio, apenas movendo seus lábios. O sacerdote Eli, que passava por perto, estranhou a cena e a repreendeu, pensando que ela estava embriagada. Mas Ana estava apenas orando em seu pensamento. E enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Ele observava sua boca,
vendo que ela orava silenciosamente, sem que sua voz fosse ouvida. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e a repreendeu. No entanto, se continuarmos lendo esse capítulo, veremos que pouco tempo depois o Senhor atendeu à oração silenciosa de Ana e lhe deu um filho chamado Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Deus na terra. Da mesma forma, podemos falar e pedir qualquer coisa a Deus em nosso pensamento, e Ele nos escutará. Se for da vontade dEle, Ele atenderá ao nosso pedido. Amém. Antes de encerrar este vídeo, é muito importante que você entenda uma coisa: embora o diabo não consiga ler nossos pensamentos, ele pode saber o que se passa em nossa mente observando as expressões do nosso corpo. Afinal, ele convive entre os seres humanos desde os tempos de Adão e Eva e conhece muito bem nosso comportamento diante das lutas e tentações. Ele sabe, por exemplo, quando estamos com medo, com desejo de pecar, com raiva ou mágoa de alguém. No entanto, não se preocupe com isso, porque o inimigo não tem poder para nos derrubar quando estamos vigilantes em oração e obedecendo a palavra de Deus. Agora que você sabe que Deus conhece todos os seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades, e que a oração silenciosa tem tanto poder quanto a oração em voz alta, desde que seja feita com sinceridade e fé, eu quero te encorajar a orar mais com mais frequência. Não espere pelo momento ideal ou local específico para fazer suas orações. Crie o hábito de falar com o Pai em todos os momentos e em qualquer lugar. Tenho certeza de que a oração vai te manter cada vez mais firme nos caminhos do Senhor. Amém. Agora é o momento de você colocar em prática o que aprendeu neste vídeo. Vou deixar a música de fundo tocando e você fará a sua oração, talvez pela primeira vez na sua vida, ou se já está acostumado a orar, quero te incentivar a orar, seja em voz alta ou em pensamento. Creia, meu irmão, Deus ouve as orações. Talvez não seja no seu tempo que o Senhor vá te responder, mas não duvide do poder e do amor dele. Então, volte seu coração para ele agora e fale com o Senhor neste momento. E se você quiser saber como fazer a oração que ativa os milagres divinos na sua vida, clique no link da descrição. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal.
Deus te abençoe.